Boa noite a todos. Graça e paz. Que bênção, é para glorificar de pé. Quanto tempo a gente estava meio ausente aí das lives, né, na internet. E aprove a Deus, né, que hoje a gente tivesse essa oportunidade. Louvado seja Deus. Vou pedir a você desde já que colabore, compartilhe, né, reúne as pessoas para assistir. Vai ser uma experiência muito interessante, né? Hoje nós estamos aqui discutindo um tema, né? Hoje a live está no formato de uma aula, né? De uma classe. Olha que privilégio, olha que bênção, uma aula aberta, grátis, né? De divulgação da palavra de Deus, né? De capacitação, de ferramentação, de uma estruturação dos obreiros do Senhor, dos servos e das servas de Deus. Então, eu te dou as boas-vindas desde já. Estou muito animado, não sei você, mas o meu coração aqui está explodindo. Confesso a você que eu estava até nervoso aqui, sabe? Um bom tempo sem fazer live, coração acelerado, batimento lá em cima, querendo fazer tudo da melhor forma possível, né? Para glorificar o nome do Senhor, né? E para a edificação dos irmãos, né? Eu espero que você seja edificado, abençoado, prosperado por essa palavra, né? Espero que ela alcance seu coração e ela te municie ainda mais para você produzir frutos no reino de Deus. Louvado seja Deus. Eu estou aqui acompanhando de longe, ó, alguns irmãos chegando. Vou comentar só quem colocar comentários ali, tá bom? Desde já eu quero pedir a vocês que interajam, né? Colaborem, coloque aí o seu comentário, suas sugestões, né? Veja aí se o áudio está chegando legal, se a imagem está chegando bem para você, se está dando para ler, entender o que está sendo dito. Hoje a gente está... montei aqui acho que o nome é setup, né? Eu montei aqui uns equipamentos e estou utilizando umas ferramentas novas, num primeiro momento, para experimentá-las, né? Depois de algumas indicações de amigos. Mas num primeiro teste que a gente fez, parece que foi tudo bem, e eu espero que essa live também ocorra assim, né? Para a honra e glória do Senhor. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado, o importante é que a palavra do Senhor seja divulgada, o importante é que os servos do Senhor sejam edificados, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. Que bênção! Hoje a gente vai falar sobre a igreja e mais especificamente sobre as cartas de João. Eu vou até corrigir, ó, as cartas de Jesus através do seu servo João às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, né? Conhecida como as cartas 7 igrejas do Apocalipse. Então, hoje a gente vai meditar de maneira panorâmica, é claro, né? É um estudo bem rico, bem abrangente, né? Há muito conteúdo e eu não espero esgotar aqui, né, as argumentações, municiar os irmãos por completo, porque não é possível, né? A gente vai fazer o máximo aqui para a gente deixar assim, os irmãos bem encaminhados, bem estruturados. É claro que leva em consideração que muitos irmãos que participam comigo são pastores, obreiros, ministros, gente de uma caminhada longa aí no Evangelho, gente de bom conhecimento bíblico. Isso ainda me estimula mais, me dá mais prazer de fazer, né, de ter pessoas de um timbre assim, né, de um calibre assim, participando aqui comigo, nos prestigiando. Quero desde já pedir que você compartilhe essa live, né, essa aula. Louvado seja Deus, compartilha aí, participa comigo, né? Como disse Paulo, né? Participa comigo dos meus sofrimentos em Cristo. Então participa comigo, compartilha aí, envia isso para alguma pessoa, pode ser edificante para ela, envia para obreiros, para ministros, professores de escola dominical, líderes de classes, líderes de célula, obreiros. Tenho certeza que essa live vai ser muito edificante para a sua vida. Não porque ela está sendo feita por aqui ou por mim, não, porque é a palavra de Deus. E ela, quando vai, ela prospera no propósito para o qual ela foi enviada. Então, tenho certeza que ela prosperará e sua vida será extremamente abençoada, grandemente abençoada. Bom rever alguns irmãos. Deixa eu ver aqui, Jovelita. Ah, a irmã Jo, que benção, glória a Deus. A Gilmara, glória. Ô, glória, Gilmara. Benção. Benção ter vocês comigo, a Thaís e o pastor Beto, uma honra
ter vocês aqui colaborando, participando, assistindo, né? Pastores e ministros, servos do Senhor, cuidadores, anjos da igreja, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, anjos da igreja plantados ali para cuidar de um ministério, de um rebanho, de ovelhas preciosas, assim como tenho também outros irmãos que estão participando ou que mais tarde vão assistir e participar comigo dessa live. Mas sejam todos bem-vindos desde já, em nome de Jesus. A gente vai fazer um apanhado, né, panorâmico a respeito das cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas que receberam as cartas do Apocalipse. Bom, desde já, eu quero avisar os irmãos que essa ferramenta que nós estamos experimentando, tá, utilizando em caráter experimental, prometeu divulgar, né, prometeu executar o vídeo simultaneamente no Facebook e no Instagram. Pelo que eu percebi até agora, a reprodução da live não está ocorrendo no Instagram, tá bom? Então, peço perdão aos irmãos desde já e peço que os irmãos divulguem isso no Instagram e migrem aqui para o Facebook. Eu não sei se há uma outra maneira, uma outra ferramenta que os irmãos possam utilizar para assistir. Estou aprendendo, né? Tenham paciência comigo. Mas aqui pelo Facebook a transmissão parece estar ocorrendo com qualidade e vai ser uma bênção, né? Então chama os irmãos para cá, convida a família para a sala, né? Coloque o vídeo aí na TV, evita ficar utilizando o celular que vai te atrapalhar aí o WhatsApp. Compartilha com seus pastores, amigos, ministros, obreiros, né? Gente que pode até conhecer bem o assunto, né? Mas o método, o modelo, talvez seja útil para aplicar nas suas igrejas, nas suas classes, nas células, nas escolas dominicais. E o importante é que o evangelho seja pregado, que o reino seja divulgado, que os servos do Senhor sejam edificados, para a honra e glória do Senhor. Que bênção estar com vocês. Olha, quanta gente linda participando conosco. Glória a Deus. E lógico que a mais linda de todas está aí, é a primeira-dama, Adriana Linhares, né? Queria deixar um beijo para minha amada. Que bênção. Glória a Deus, presente de Deus para a minha vida. Eu queria desde já no início dessa live dizer: você foi a melhor coisa que já me aconteceu. O Senhor Jesus me salvou, mas me salvou também através de você. Te amo, minha amada. Por causa de você, eu também estou aqui fazendo essa live. Minha inspiração vem de Deus, as palavras vêm de Deus, mas eu sei que minha força, minha cobertura espiritual, meu suporte vem da minha amada esposa Adriana. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Já ganhei um jantar hoje especial. Ah, que benção. Glória a Deus. Olha que maravilha. Vou compartilhar com você uma alegria que eu tive, né? Eu, há pouco tempo, né? Deveria ter sido há mais tempo, porque eu meio relapso, não percebi. Tive contato com uma pessoa que tinha meu sobrenome, né? E há um tempo atrás eu tinha feito... A gente compartilhou ali solicitações de amizade no Facebook, e é o pastor Leandro Linhares. Olha que coisa linda, sobrenome lindo, né? O pastor Leandro Linhares veio ser meu primo, por acaso, né? Que bênção, morávamos juntos lá na mesma região, ele é da região ainda, pastoreia um rebanho, é ministro do Senhor, é servo de Deus também lá, está cuidando de ovelhas, arrebanhando gente, resgatando gente do inferno e apontando o caminho da glória, né? Que bênção, pastor Leandro Linhares, uma honra ter o Senhor aqui conosco, né? Aliás, eu acho que eu tenho liberdade de chamar de você, né? Uma bênção, primo, que bênção você e sua família, espero, né, logo, logo estarmos juntos aí para tomarmos aquele café. Louvado seja o nome do Senhor. Vem comigo e a gente já vai iniciar, tá bom? Como eu já transmiti para os irmãos, são ferramentas que a gente está aprendendo a utilizar e talvez em um momento ou outro vou precisar contar com um pouquinho da sua paciência, tá? Mas a gente desde já vai debruçar sobre os escritos de João às 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? E o texto base, os textos, né? O texto está em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Concentram-se aí as cartas, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Preparei uma arte aqui, como eu preparo nas aulas quando aplico, e com muito carinho para você, né? E espero que você assim ame essa palavra, né? Que Deus se utilize
desse vaso de barro aqui para edificar a sua vida, tá bom? Vamos lá, vamos avançar? Louvado seja o nome do Senhor, ok? Vou preparar aqui o ambiente um pouco melhor, fica comigo, tá bom? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Há pessoas agora me enviando solicitações de amizade no Facebook, por isso que está dando uma interrompida rápida aí, tá bom, irmãos? Por misericórdia a alguns irmãos, tá bom? Por amor aos irmãos, vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Bom, vamos lá? Vamos avançar. Em primeiro lugar, a gente tem aqui, desde já, né, a capa, a arte da divulgação dessa aula já fala por si só, né? A gente tem aqui o mapa, um grande mapa, né? Esse mapa abrange, se eu colocar aqui o cursor do mouse, a região da Itália, né? Então, a gente tem aqui, ó a Itália, esse formato do sapatinho aqui, desculpa, né? Aqui no mapa. E a gente tem aqui, ó, a capital Roma, né? Roma está aqui. Lembrando que o apóstolo Paulo foi julgado lá, né? O Senhor desejou levar Paulo para testemunhar o evangelho em Roma. Louvado seja Deus. Bom, e nós temos aqui o que a província da Ásia, né? O que era a Ásia? A Ásia era uma província, ela estava localizada aqui a leste, né? O que seria o leste da Turquia hoje. É uma região que fica à margem do Mar Egeu, tá bom? Então, esse aqui era o Mar Egeu, onde também estava o quê? A ilha de Patmos, ó. Coloquei o cursor do mouse exatamente em cima da ilha, ó. A ilha de Patmos, onde o apóstolo João foi exilado, tá bom? Então, o último apóstolo vivo, né? Ele está agora exilado na ilha de Patmos, né? É importante a gente entender todo esse contexto, esse cenário, as questões geográficas, especialmente a questão histórica, entendemos aqui a sociedade, a economia, que vai nos ajudar muito na compreensão das cartas, vai lançar luz, né, no entendimento nosso sobre essas cartas. Quando você debruçar para estudar Apocalipse 2 e 3, né, considerando esses pormenores, né, tenho certeza que sua leitura será extremamente enriquecida, tá bom? Então, João está aqui na ilha de Patmos, onde ele recebe a visão e a ordem do Senhor, né, para que ele escrevesse. É interessante pensar que, já adianto para você, que a respeito das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, toda a mensagem, do primeiro ao último versículo de cada carta, a cada igreja, toda a mensagem é composta de palavras de Jesus. Não há ali nenhum momento a interferência de João, né? Não há nenhum momento. João, ele age nesse movimento, vou chamar assim, tá? Eu espero que os irmãos entendam. Nesse movimento profético, João é usado como profeta para a igreja do Senhor nesse tempo, tá bom? Ainda que o Senhor Jesus tenha dito, né? Os profetas profetizaram até João, e não era este João que o Senhor Jesus se referia, tá bom? Louvado seja Deus. Não era este João, tá? Então, mas ainda assim, esse João é usado como profeta para as nações. Na verdade, a teologia chama João de João o Vidente, tá bom? Há discussões sobre a identidade desse João, mas o senso comum, de uma maneira geral, há uma concordância de que esse é aquele João, o discípulo amado de Jesus, tá bom? Que resistiu às perseguições e até uma tentativa de assassinato, né? Então, o imperador mandou que o exilassem na ilha de Patmos, tá? Para lembrar, essa ilha está no meio do mar Egeu, e os rochedos da costa da ilha, possivelmente, próximo de onde João estava, dava para ouvir ali o choque das ondas com as rochas, né? Com as rochas ali daquela região. Então, desde já, não é difícil entender o que João quer dizer quando ele afirma que ouviu a voz de Jesus, e essa voz era como o som de quê? De muitas águas
A voz daquele que falava era como o som de muitas águas, tá bom? Então, a segunda colocação que eu quero fazer para você, ainda aqui nesse primeiro mapa, é que há um percurso, não sei se os irmãos conseguem enxergar aí, né? Eu tenho um mapa pequeno, um mapa grande, vou olhar para o grande agora. Há um percurso, uma estrada que interliga todas essas cidades. Essas cidades estão interligadas por uma estrada principal. Então, quem sai da ilha de Patmos para entregar as cartas às 7 igrejas vai percorrer esse percurso, desculpe a redundância. E então, não é por acaso que as cartas às 7 igrejas seguem essa ordem, né? Então, a gente vai ter Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ou deixa eu voltar aqui, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ou assim, Filadélfia e Laodiceia. Nós aprendemos agora há pouco, eu tive o prazer, a oportunidade, a responsabilidade de ministrar a palavra no domingo de ceia, na igreja do meu amigo e pastor, servo do Senhor, Beto, e carinhosamente, né, chamado de Beto, e lá a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, e eu fiz uma aplicação muito interessante. Vou fazer aqui rapidamente, e eu sei que o pastor Beto, a Thaís já estão bastante por dentro aí dessa aplicação. Deixa eu dar paciência aqui que eu vou passar para a gente fazer essa aplicação rápida. Para professores de escola dominical, vai uma dica interessante, né? Um sistema que eu criei para você memorizar quais são as 7 igrejas, então, do Apocalipse. Desde já eu vou adiantar, não repara não, que eu estou com esse suportezinho aqui, é para uma mesa que eu vou precisar escrever, tá bom? E aí ele vem com esse suporte, não é nada demais, minha mão não está machucada, tá bom? Graças a Deus. Estou sarado, em nome de Jesus. Então, eu criei esse sistema para ensinar na escola dominical e até crianças como se memorizam as 7 igrejas, mas especialmente, né, as classes adultas, né? À medida que eu estudo, é um estudo um pouco mais avançado. Então, eu fiz assim, só pode ser assim, mão esquerda, deixa eu ver, acostumar com a câmera, mão direita. Essas são as 7 igrejas do Apocalipse. Façam assim, mão esquerda e mão direita. E eu vou explicar por quê. A primeira igreja é Éfeso. Tá vendo? Éfeso é a igreja, é o dedo, né, de maior diâmetro. Éfeso é a igreja que hoje, né, as ruínas de Éfeso são as maiores ruínas dentre as 7 igrejas. O maior diâmetro está ocupado pelas ruínas da igreja de Éfeso. Lembra que também Éfeso, em termos de diâmetro, ficava o grande templo da Diana dos Efésios, né? A Ártemis dos gregos. Então, o polegar é Éfeso, ok? E a gente parte em seguida para o indicador, que é apontador, né? Para a igreja de Esmirna, esse dedo é a igreja de Esmirna, porque Esmirna é a igreja perseguida e apontada, e nós já vamos falar sobre ela. O próximo dedo é Pérgamo, porque ele é o maior de todos os dedos. Pérgamo foi uma cidade edificada sobre a montanha, e no topo da montanha havia um templo erigido a Zeus, e a gente já vai estudar sobre isso. Então, o ponto mais alto de adoração pagã era Pérgamo, ok? O próximo dedo, é assim, né? É o dedo da aliança, é Tiatira. Por que aliança? Porque em Tiatira se tolerou a promiscuidade e a prostituição. Esse dedo da aliança era onde operava, aliás, a cidade de Tiatira, a igreja de Tiatira era onde operava o espírito de Jezabel, né, que era uma falsa profetisa que levava servos de Deus e servas à prostituição, né? O dedo seguinte é a igreja de Sardes. Por que Sardes? Porque ela tinha tudo para ser uma grande igreja. Ela se achava grande e poderosa, sim. Era um grande centro comercial, especialmente financeiro. Mas eles eram extremamente pequenos espiritualmente. Tinham a aparência de que estavam vivos, mas estavam como? Mortos. Então, essa é a igreja de Sardes. A próxima igreja é esse dedo aqui, né? Então, das 7 igrejas. Essa é a igreja perfeita de Jesus. Perfeita no sentido que humano, né? Ela não recebe repreensões, é a igreja que não tolera falsos profetas,
é uma igreja que aguarda a expectativa da parousia, da volta de Jesus, é a igreja que vai morar na glória, é a igreja de Filadélfia. E a última igreja não é difícil saber o nome, porque a letrinha que ela forma, ok? É a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja moderna, que se corrompe, que faz alianças com o mundo, é a igreja que recebe repreensão e precisa urgentemente se arrepender. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aí já valeu a aplicação para a escola dominical. Que bênção. Vamos lá, então, sem perda de tempo, para a nossa live não ficar tão longa. Eu vou avançar aqui e a gente vai fazer algumas considerações do panorama da carta. Louvado seja Deus. Ok. Glória a Deus. Geografia e a visão socioeconômica. Então, a gente vai tentar entender um pouco dessa questão geográfica, lógico, naquilo que é aplicável para o nosso estudo, né? Que bênção! Naquilo que é aplicado no nosso estudo, a gente vai meditar, né, nas questões geográficas, socioeconômicas, históricas ali da região. Bom, em primeiro lugar, tem lá, ó, montanhas rochosas, são, né, fortalezas naturais. Então, aquela região, uma região acidentada, de muitos vales e grandes montanhas rochosas, desertos, né, cavernas, mas as cidades se aproveitaram da geografia e se transformaram em verdadeiras fortalezas, porque eles aproveitavam a questão natural, né, para tornar ainda o acesso à cidade por ataques inimigos ainda mais difícil. Então, as cidades da região da Ásia Menor eram cidades difíceis de serem conquistadas. Isso, irmãos, traz algumas implicações, né? Por exemplo, as cidades que eram cidades fortalezas favoreceram investimentos financeiros mais pesados, né? Por exemplo, Roma colocou ali províncias, Roma colocou ali bases do seu exército, bases do seu governo, Roma colocou ali templos pagãos importantes, fez investimentos financeiros altíssimos na região, na medida em que sabia que os inimigos não entrariam facilmente para destruir aquelas construções, né? E nem para saquear as cidades. Então, essas fortalezas naturais, né, geográficas que a região do qual as cidades se proporcionaram, elas fortaleceram a atenção, elas chamaram a atenção do Império Romano e elas fortaleceram as questões internas da cidade. Por exemplo, para efeito das cartas do Apocalipse, haviam cidades que eram extremamente soberbas, que tinham enriquecido, que eram acumuladores de tesouros, e essas cidades se achavam cidades intransponíveis, inconquistáveis, né? Então, isso traz implicações importantes para a nossa compreensão da cidade. Por exemplo, haviam algumas cidades que elas eram tão fortificadas que, em alguns momentos da noite, os guardas não precisavam vigiar, ou ao menos achavam que não precisavam vigiar. Davam aquela relaxada, né? Afinal de contas, a cidade é quase intransponível, né? E o Senhor Jesus vai advertir algumas delas, dizendo: vigiem, porque eu virei a ti como ladrão e você não sabe a hora que o Filho do Homem virá. Vigiem. Então, chama essas igrejas na figura das cidades, né? Usando desses artifícios para que elas sejam igrejas vigilantes, né? Mesmo nos períodos noturnos, cabulosos, difíceis, todos nós devemos manter vigilância. Ainda nas maiores e melhores condições de segurança e conforto, devemos manter vigilância. Louvado seja Deus! A região também era composta por desertos, né, e cavernas em algumas montanhas. Bom, é interessante pensar que há na região ali da Ásia Menor quase que cidades inteiras construídas em túneis e cavernas que abrigaram cristãos que estavam fugindo da perseguição do Império Romano, né? Então, uma grande perseguição se levanta, né, no período pós-apostólico, ainda apostólico,
mais fortemente pós-apostólico, e muitos cristãos vão fugir para o deserto e vão se abrigar e fundar grandes comunidades nessas cavernas ali da Ásia Menor. Então, a geografia, entender a geografia é extremamente importante para entender as cartas. Amém? Tudo bem até aí? Estou indo rápido demais? Não, né? Glória a Deus. Vamos lá. Bom, a gente também, né, precisa considerar, quando lemos as cartas, as rotas comerciais, marítimas e terrestres. Olha, rotas comerciais, marítimas, né, comerciais, marítimas e terrestres. Então a gente percebe, né, que chegando-se ao Mar Egeu, se interliga com regiões importantíssimas, especialmente Roma, especialmente a Itália. Mas há muitas regiões importantes que se dava acesso, né, através do mar, né? Então, há portos importantíssimos aqui, especialmente aquele que ficava em Éfeso e o porto de Esmina. Era um porto muito conhecido por sua segurança, né? Então, as regiões continham assim rotas comerciais importantíssimas, tanto marítimas quanto terrestres. Toda a região que hoje conhecemos como Oriente e Ásia precisava passar por aqui, né, necessariamente, para acessar o Mar Egeu e toda a demais parte do mundo conhecido até então. Né? Então, haviam rotas comerciais importantíssimas. Bom, isso ajuda a gente a compreender, por exemplo, que cada carta vai ser direcionada para uma igreja em particular e ela vai considerar a realidade, aquele fenômeno social e o fenômeno comercial daquela cidade. Por exemplo, haviam cidades que eram muito conhecidas por produzirem tinturas. Havia as cidades que produziam a púrpura. Até uma mulher no Novo Testamento é muito conhecida, né, no Novo Testamento por ser uma vendedora de púrpura. Né? Então, vinha dessa cidade a púrpura. As cidades ali que forneciam um couro especial tratado, né? O couro para a escrita, um couro especial tratado, era a cidade de Pérgamo. Haviam cidades que produziam elementos, medicamentos, vou melhorar, né? Medicamentos, colírio, por exemplo, óleo para unção. Haviam cidades que eram muito conhecidas por suas águas miraculosas. As pessoas procuravam aquela cidade para tratar problemas de saúde através de suas águas. Águas, algumas vezes, águas termais, né? Águas quentes. E haviam cidades que eram conhecidas porque suas entidades pagãs, né, os seus deuses, eram deuses voltados para curar. Então, enfermos vinham de várias regiões, passavam dias ali naquela cidade em busca de cura, né? Haviam cidades que tinham templos importantíssimos e extremamente, para o paganismo, extremamente sagrados, né? Não sagrado com essa conotação cristã, mas um sagrado com uma conotação pagã. Por exemplo, em alguns templos, a pessoa só poderia entrar, né, se trocasse suas vestes. Né? O viajante não poderia chegar com a poeira da viagem, com a sujeira da viagem, do calor da viagem, e entrar nos templos pagãos simplesmente. Não, tinha todo um ritual que ele tinha que obedecer e tinha que se submeter. Vamos avançar. Bom, nesse período, há um importante choque cultural, né? E quando a gente chama de cultura, também abrange a religião, entre gregos, romanos e judeus. Então, eu chamei de choque, mas também há um amalgamento dessas culturas. E eu reforço, cultura também aqui, nesse contexto, é religião. Então, a Grécia deixa um legado para Roma, um legado religioso, né? Um legado pagão. A Roma reforça esse paganismo grego, né? E agora há questões envolvendo o judaísmo presente em toda a região da Ásia Menor. Uma das maiores sinagogas já encontradas pela arqueologia, uma das maiores, foi encontrada na região da Ásia Menor. Uma das mais ricas também foi encontrada na região da Ásia Menor. Né? Então, haviam comunidades judaicas importantíssimas naquela região. Tanto que o primeiro passo, né,
a perseguição ocorreu de maneira primária contra o cristianismo pelo viés do judaísmo, né? Então, os judeus foram os primeiros a perseguir os cristãos, né? Os cristãos inicialmente eram perseguidos por judeus. Só mais tarde, essa perseguição vai ocorrer através do Império Romano, tá bom? Vai ser muito forte aí em toda essa região, em todas essas cidades. Bom, é importante, quando a gente fala de religião, saber que, nesse contexto, nessa época, para quem João escreve, para quem o Senhor fala através dessas cartas, a religião e o comércio, eles estão extremamente juntas. Elas andam de mãos dadas. O comércio da região e a religião, eles andam de mãos dadas. Então, haviam, por exemplo, rituais religiosos para se praticar venda. Por exemplo, né? As pessoas iam para os mercados e os mercados contemplavam rituais religiosos, né? Então, ser negociante daquela época, para aquelas localidades, era também se envolver com o culto pagão. E isso era gravíssimo, né? E algumas cartas a gente vai perceber essas nuances, tá bom? Bom, vamos lá. Eu já comentei que havia força produtiva em cada região especificamente. Por exemplo, couro, colírio, riquezas minerais, né? Haviam tecidos, estruturas, inclusive estruturas militares, né? Haviam bases militares importantes. Haviam estruturas políticas também, né? Haviam bases do Senado romano na região da Ásia. E onde eles, por exemplo, podiam, cultuando seus deuses, acessando seus deuses, mas na questão política, decidir a respeito das perseguições, inclusive aos cristãos, das questões legais, dos julgamentos e até dos martírios, né? Ok? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou dar uma respirada e vou falar com vocês aqui rapidinho. Manda a sua mensagem aí que eu vou ler ela agora. Glória a Deus, que bênção. Olha que bênção. Vou dar uma respirada, né? Senão você não vai aguentar me ouvir aí por toda a aula, né? Glória a Deus. Então, estou aqui acompanhando, pelo celular. Deixa eu ver aqui. Opa, maravilha, pelo celular. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, irmãos. Que bênção ter vocês comigo. Eu só vou citar o nome de quem que fez questão de comentar, né? De repente a pessoa está assistindo, quer ficar quietinha ali assistindo, não quer ter seu nome citado. Vou respeitar e entender isso. Tá bom? Mas a irmã Roseni, glória a Deus, varoa abençoada, nossa intercessora Roseni, é uma bênção na nossa vida. Glória a Deus. Bem-vindos todos muito bem-vindos. Todos bem-vindos. Eu queria dar umas boas-vindas muito especial, muito particular aos meus vizinhos aqui de próximo. Eu divulguei aqui entre meus vizinhos, não sei quais vão assistir, né? Peço você desde já, né, que ora muito, né? Eu ore também pelos meus vizinhos. Nós temos orado por nossa família, a família dos nossos vizinhos, por nosso bairro, orado por nossa cidade. E olha, eu fui muito presenteado porque tenho vizinhos preciosos. Deus nos deu um presente grandíssimo de morar num lugar revestido de pessoas tão maravilhosas. Glória a Deus. Já ganhei o convite para o churrasco. Oi, irmã Luciane da Ponte Preta. Que bênção. Glória a Deus. Bem-vinda, Luciane. Boa noite. Um forte abraço a todo o povo aí, Júlio, Ronaldo, a todo o povo aí. Saudade imensa desse povo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. A irmã Janaína, que bênção. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Já falei o nome de algumas pessoas. Poxa, estou muito feliz com a participação de vocês e reforço com você, não dê atenção ao Zap agora não, irmão. Alguns irmãos estão mandando solicitação de amizade. Eu não sei se eu consigo atender aqui, né? Mas eu vou acreditar que os irmãos vão compreender, né? Então, que Deus abençoe você que quer participar, que tem interesse na palavra de Deus, né? Que valoriza aquilo que Deus fala, né? E que sabe a importância de viver nesses últimos dias debruçado sobre a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? E penetra, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus que nós amamos. Lâmpada para os nossos pés
e luz para o nosso caminho. Muita gente, que bênção. Muita gente mandando alô no privado. A pastora André está comigo, glória a Deus. Pastor André, pastor Irani, bispo Luiz, pastor Ronaldo, que bênção ter vocês comigo. Um abraço a todo o povo da igreja Rios que Jorram do Trono, né? Foi a igreja que me ajudou muito, uma igreja que me ajudou, me construiu, me colocou de pé e me levantou de novo, e muitas vezes me levanta e está sempre ali comigo, irmãos preciosos, homens e mulheres de Deus. Tá bom? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que bênção. Obrigado, Marli Chaves. Que bênção. Que bom que vocês estão gostando. Vamos lá, tem muita coisa preciosa por aí e eu prometo não vou esticar demais, mas se eu tiver um número de compartilhamentos assim considerável, se eu tiver um número de pessoas assistindo assim relevante, eu vou fazer uma segunda edição desse vídeo, né, para a gente complementar esses aprendizados preciosos voltados às 7 cartas, às 7 igrejas do Apocalipse. Louvado seja Deus. Vou falar mais devagar, né? Falando correndo aí, né? Pode te enfadar e te deixar assim confuso. Opa, não estou entendendo. Ok? Vamos lá? Então nós entendemos já a importância de considerar a geografia. Louvado seja Deus. Bom, é importante também considerar, deixa eu melhorar aqui a visão para vocês, irmão. É importante a gente também considerar. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós estamos falando e tratando, lendo, meditando em uma literatura apocalíptica. Então é importante a gente considerar isso, não é uma literatura comum. Essa literatura apocalíptica tem suas particularidades, né? Tem suas figuras de linguagem, né? Tem suas aplicações locais, históricas e pessoais, né? Nós estamos tratando de uma literatura que se utiliza muito de símbolos, ainda que ela esteja no final, né, organizada no cânon bíblico. No final do Novo Testamento, ela vai recorrer a imagens, a textos, a passagens históricas do Antigo Testamento, né? Então, tem tudo isso a considerar quando pensamos que ela é uma literatura apocalíptica. Glória a Deus. Também é importante considerar que nós estamos abrindo a porta, né? Na verdade, não fomos nós que abrimos, né? Uma porta está sendo aberta, uma porta terrível, uma porta de mortes e de baixas, e de sangue, de choro. É a porta da perseguição, da grande perseguição do Império Romano. Alguns autores comentam, né, historiadores, que é possível que nesse período de perseguição, até o período do Édito, né, de Constantino e de Teodósio, né, pouco depois de 300, no quarto século, cerca de 8 milhões de cristãos foram mortos, né? Então é um número assim bastante assustador, né? Preocupante. Bom, e é para a gente pensar sobre isso. Por que eu digo preocupante? Já passou, pastor Fábio, já passou. Bom, quem estuda o Apocalipse, né, estuda a Bíblia de uma maneira geral, há muitas linhas teológicas que pensam que os últimos tempos da igreja serão tal como os primeiros, né? Tempo de grande perseguição. Então, é terrível pensar que isso pode, de alguma maneira, voltar a acontecer num futuro próximo, né? Em alguns países, muita coisa já está acontecendo e a gente a gente fica um pouco alheio às informações, né? Mas já muita coisa acontecendo a respeito da perseguição ao cristianismo, tá bom? Sabendo que não é só o cristianismo que sofre perseguição, mas de uma maneira mais acentuada tem ocorrido sim uma grande perseguição ao cristianismo. Também é importante considerar neste período específico, especialmente, o surgimento, e eu diria assim, a consolidação, o fortalecimento das heresias. Muitas heresias vão surgir junto com o estabelecimento da igreja cristã. Bom, quando eu estive na igreja agora recente, né, de um amigo, pastor Beto, eu disse, falando sobre a igreja de Pérgamo, que a igreja sempre está entre a perseguição e a corrupção. A perseguição é a espada de fora, né?
é um inimigo de fora e a corrupção é um inimigo interno da igreja. São aquelas coisas que minam a igreja por dentro. Então, as heresias vieram para corromper a igreja, né, para abater a igreja. Ocorreram heresias terríveis que afetaram muito toda a igreja, inclusive a igreja na sua história, né, muito afetada pelas heresias. Então, a gente tem que considerar que parte desses escritos do Novo Testamento estão ali também como um combate às heresias, uma defesa do cristianismo e um combate às heresias. Bom, é também importante perceber essa ambiência onde havia uma expectativa escatológica. O que é isso, irmão? É aquele sentimento, é aquela esperança, é aquela firmeza na promessa que Jesus estava por vir, aquele Jesus, que o Cristo, que os discípulos e a multidão viram sendo recebido nos céus depois da sua ressurreição. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Então havia no ambiente da igreja que nasce uma expectativa escatológica para logo. Então, o Senhor Jesus trata de reforçar isso em uma das suas cartas. Por exemplo, ele diz: eis que cedo venho. Em algumas traduções, eis que venho sem demora. Então, toda a comunidade cristã também tinha os seus olhos nessa expectativa da volta de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Maro, glória a Deus. Corpo de Cristo, que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Obrigado, irmãos que estão acompanhando, né? Como o próprio nome da igreja sugere, né? Somos o corpo de Cristo, né? Somos um só corpo, diz o apóstolo Paulo, né? Ainda que a igreja tenha muitos membros, ela é um só corpo e o cabeça é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para servi-lo tão somente, né? Vamos lá? Ok, irmãos? Tudo bem por aí? Na medida que tiver algum probleminha, vocês sinalizem para nós. Tudo bem? Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui um pouquinho. Por enquanto, a gente está dando um passeio superficial. Estamos voando com o nosso drone espiritual sobre as cidades da Ásia Menor, que receberam as cartas do Senhor Jesus, né, escritas pelo apóstolo João, nesse período do Apocalipse, da literatura apocalíptica. Louvado seja Deus. Que bênção. Obrigado também à irmã Patrícia Bispo, e o serva do Senhor, meu irmão Alexandre, servo do Senhor, né, pastoreia igrejas, pastoreia ovelhas do Senhor, né, e obrigado pelos irmãos que estão participando. Ok? Vamos lá. Bom, é importante também a gente perceber que, de uma maneira geral, essas cartas seguem uma construção, um modelo construtivo, né? São 7 cartas, mas elas vão seguir, de uma maneira geral, um mesmo modelo. As igrejas vão receber uma apresentação, ou seja, quem é aquele que fala, essa é que abre todas as cartas, né? Uma apresentação do Senhor que fala, depois o que ele fala, né? As igrejas vão receber o testemunho de que o Senhor que fala, ele conhece, e ele vai demonstrar como é que ele conhece cada igreja, ou seja, o Senhor conhece cada um de nós e toda a nossa história, né? Ele conhece a nossa verdade, de verdade, né? Toda a nossa realidade, e ele se apresenta para essa igreja, e ele diz que é aquele que fala, diz o que ele fala. Então, a igreja, e ele encerra, já que ele fala, para as pessoas que têm ouvidos. Então, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Então, ele sempre encerra suas admoestações, ele sempre conclui suas cartas dizendo, basicamente, com essa construção. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas ouvir o quê? Ouvir aquele que fala. E ele fala
através do Espírito. Então ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Até vou abrir um parêntese aqui, né? Compartilhar com outros irmãos. É claro que alguns irmãos já me ouviram no final de semana, e eu disse assim, poxa, é um mundo que tem tantos sons, né? Tantos barulhos, tantas vozes, né? E nós precisamos aprender, na nossa realidade, a elencar, eleger, descobrir, separar aquilo que vamos ouvir, né? E às vezes as pessoas estão adoecendo por causa daquilo que elas estão ouvindo, né? Mas é importante selecionar, e uma boa maneira, um bom modo de selecionar aquilo que devemos ouvir é saber quem é que fala primeiro. E é assim que Jesus se apresenta. Ele demonstra quem fala, e quem fala tem autoridade, tem uma espada afiada de 2 gumes, é o Senhor da igreja, ele é o Deus que fala. Então, se quem fala é ele, é claro que aquele que tem ouvido deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. Mas o que o Espírito diz à igreja, nós não devemos ouvir qualquer coisa, né? Então, está na hora de deixarmos com que a palavra de Deus seja como filtro em nossos ouvidos, para ouvirmos aquele que fala pelo Espírito, para ouvirmos a fala do Espírito, a voz do Espírito através, né, para a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi só um parêntese aí, nós já vamos avançar. Ok? A tabela lateral aí, louvado seja Deus. A tabela lateral, você vai poder perceber na tabela cada igreja, né, na ordem, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, você vai perceber aí a referência bíblica, e quem recebe elogios ou repreensões estão aí, né? Vamos dizer assim, de forma resumida. Éfeso, o Senhor conhecia o seu trabalho árduo, aquela dedicação e perseverança da igreja de Éfeso. Éfeso resistiu aos homens maus, provou falsos apóstolos, né? E descobriu que eles eram falsos, não deu ouvido às sinagogas falsas dos judeus, né? E então Éfeso tinha essa resistência primária, né? Mas como repreensão, eles foram advertidos por abandonarem, abandonarem seu primeiro amor, né? Então o Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste e volte às primeiras obras. Glórias a Deus, né? E você? Será que você vive ainda aquelas primeiras obras, aquela primeira chama que ardeu no seu coração quando você ouviu a voz do Espírito Santo? Será que você vive ainda dentro do seu coração aquele calor, aquela alegria, aquela motivação indizível, né? Que só o Espírito Santo pode produzir? Se não, lembra-se e volte a praticar as suas primeiras obras, né? Igreja de Esmirna, tá aí, ó, no nosso quadro, vamos lá? A igreja de Esmirna é a igreja que vai sofrer perseguição, lembra? A igreja não estou em ensino, não é mensagem subliminar para você votar em ninguém, não, tá bom, irmão? É só uma alegoria para simbolizar a igreja de Esmirna, tá bom? É a igreja perseguida, apontada. É a igreja que vai sofrer grande perseguição. Aliás, o Senhor Jesus vai dizer à igreja de Esmirna: não tenha medo da tribulação que você vai enfrentar. Ele chega a dizer até que o diabo vai lançar alguns deles na prisão, mas para eles se manterem firmes e perseverantes, que os vencedores não ficariam sem o seu prêmio, né? E eles precisavam ficar firmes porque eles iam sofrer uma tribulação de 10 dias, que parece simbolizar 10 períodos de perseguição do Império Romano, né? 10 imperadores que perseguiram ferrenhamente os cristãos, terminando, parece, em Domiciano, né? Uma das perseguições mais graves. Bom, ela não recebe nenhuma repreensão, olha só, é uma igreja sofredora, perseguida, a igreja pós-apostólica. Em seguida, nós temos Pérgamo, né? É uma igreja que permanecia fiel na fé. Ela também tinha muitas características elogiáveis, vamos dizer assim, mas Pérgamo já começa a ceder um pouco à pressão das falsas doutrinas, né? E Pérgamo vai permitir algumas atuações, né? Espíritos
profetas do tipo Balaão, né? Obras de Nicolaítas, né? A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, né? Então, eles eram um pouco assim, faziam acordos, né? E isso não era bom e eles foram advertidos por isso. Ok? Vou abrir um parêntese, louvado seja Deus, me lembrei agora. É de Pérgamo que vem o pergaminho, tá bom? Então, pergaminho vem de Pérgamo, porque foi lá que foi criado o pergaminho. Em Pérgamo, se desejou fazer a maior biblioteca do mundo, para superar a biblioteca de Alexandria. Então, né, governadores do Egito, sabendo disso, resistiram e proibiram a exportação das folhas de junco que faziam o papiro, né? O papel da época. Sem o papel, não haveria biblioteca grande. Então, eles, depois de testarem várias opções, conseguiram o couro tratado como uma opção para se escrever no formato de rolos. Eles criaram, então, os pergaminhos. E em Pérgamo, então, havia uma grande biblioteca, dizem, com cerca de mais de 200 mil pergaminhos. Toda vez que você lê na Bíblia que há pergaminho, a palavra pergaminho é algo que foi inventado e surgiu lá de Pérgamo. Glória a Deus. Fechando parênteses. Vamos lá. Tiatira, ela era uma igreja de amor, fé e muito serviço. Tanto que o Senhor parece sinalizar que essa igreja terá as suas últimas obras maiores que a primeira, né? Creio que foi a igreja de Tiatira. Senão você fica à vontade para me corrigir, que agora a gente não está ainda debruçando no texto bíblico diretamente. Vamos lá? Então, a igreja de amor, fé e serviço, mas ela tolerava a atuação de uma falsa profetisa, Jezabel. Olha só que interessante, com quem os servos do Senhor se prostituíam. E o Senhor ele lutaria contra essa mulher e a deixaria de cama, mataria seus filhos e pelejaria contra aqueles que se prostituíram com ela. Chama a igreja de Tiatira ao arrependimento, né? Igreja de Sardes é aquela igreja, Sardes é a cidade, né? Onde é a primeira cidade, uma das primeiras cidades que vai receber tesouros vindo da Ásia e de outras regiões. Havia um grande centro bancário em Sardes. Sardes era um lugar muito rico. Então, eles se achavam detentores das riquezas, dos minerais preciosos, do ouro, né? Em Sardes também havia vamos dizer assim, uma tradição na medicina, né? Então, a igreja de Sardes, ela é repreendida pelo Senhor. Bom, vamos lá, era uma igreja superficial, apesar de eficiente. Bom, em seguida, a igreja de Filadélfia. É interessante pensar que a igreja de Filadélfia ela é uma igreja modelo, no sentido ela recebe muitos elogios. Não é uma igreja perfeita, né? Não é uma igreja perfeita. A igreja é composta por pessoas, né? Composta de pessoas. Mas Filadélfia mantém uma postura, resiste às heresias. Parece que quando chegamos nesse período de Filadélfia, as coisas melhoraram bastante em alguns quesitos que estavam afetando as igrejas. Filadélfia é a igreja que tem a maior expectativa na volta de Jesus, né? E ela persevera ainda em meio às perseguições, né? E a igreja Laodiceia. Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio, né? Ela não recebe nenhum elogio. É interessante pensar sobre isso. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja que se aliançou ao mundo, é uma igreja superficial, é uma igreja indiferente. Então, ela não é uma igreja boa. Com relação às épocas e eras, alguns acreditam que Laodiceia é a igreja pós-moderna, é a igreja, inclusive, da atualidade. Alguns teólogos acreditam que nós vivemos dois períodos em paralelo, o período de Filadélfia e o período de Laodiceia. Então, se por um lado a igreja vive essa dimensão da perseguição, da necessidade de ser resistente, de resistir às falsas doutrinas e o período do surgimento dos falsos profetas, por outro lado, a igreja também enfrenta essa crise da modernidade e de se aliançar ao mundo, né? Do relativismo
especialmente. Vou avançar aqui, tá bom? E a gente já vai encerrar rapidinho. Fica comigo, tá bom? Não vai embora e continue me ajudando, compartilhando aí essa aula, tá bom? Bom, então a gente tem aí uma imagem interessante, né? A primeira igreja de Éfeso. Vou me diminuir aqui um pouquinho, né? Vou ficar aqui com vocês, vai ficar mais interessante para vocês assistirem assim. Acho que melhorou um pouco, né? Vamos lá, então. Essa é a igreja de Éfeso, né? A gente pensar sobre, em termos de era, que cada carta, cada cidade representa uma era da história do cristianismo. Então, Éfeso representa a era apostólica. Nesse período, os apóstolos ainda estão vivos, né, e atuantes, né? A igreja que nasce, uma igreja pujante, né? Uma igreja que está construindo a sua identidade, é a igreja de Éfeso. Opa, vamos lá. Próxima igreja, louvado seja Deus, é a igreja de Esmirna. Já dissemos que a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, né? Esmirna é a igreja que teve como bispo, logo após o apóstolo João, né? Quem se desponta na região é a igreja, é o Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna e ele foi vítima da perseguição do Império Romano e foi uma das primeiras, né? Um dos primeiros, junto com outros cristãos, é claro, muitos cristãos, um dos primeiros mártires na era da cristã, né? Vamos lá, na era da perseguição. Próximo é Pérgamo. Pérgamo, olha lá como essa igreja é construída sobre o alto do topo de uma montanha, né? Pérgamo era aqui que ficava o templo a Zeus. E o Senhor disse o seguinte, ó, eu sei onde você habita. Aonde você habita? Onde está o trono de Satanás. Então ele diz, eu sei onde você habita. Aonde está o trono de Satanás. Todavia, você não negou o meu nome, né? Então, que bênção, né? Haviam crentes resistentes aqui na cidade de Pérgamo. É o período do surgimento das heresias, né? Então, ainda esses tronos em alguns lugares estão de pé e a igreja precisa continuar sendo a igreja pujante e resistente. Louvado seja Deus! Alguém disse, não termina não, prossiga. Glória a Deus. Ô, irmão, poxa, como eu gostaria, mas vai ficar muito longo, né? E se vocês compartilharem, né? Eu vou fazer assim, vamos fazer um voto, né? Ó, se alguém fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Deus não se agrada de voto de tolos, tá bom? Diz a Bíblia. Cada pessoa vai compartilhar pelo menos uma vez, né? Se você compartilhar pelo menos uma vez essa transmissão, eu vou checar lá todos que estão participando, especialmente os irmãos que enviaram mensagem, né? Se todo mundo realmente compartilhou, vou me esforçar aqui e a gente vai fazer mais uma transmissão complementando os ensinos de hoje, tá bom? Então, Tiatira é aquela igreja que quebra as alianças, no sentido de que tolerou ali, durante muito tempo, a operação de Jezabel. Interessante que o Senhor Jesus disse que Jezabel, nesse caso aí, é uma falsa profetisa. Ela está no ambiente da igreja profetizando e estimulando, levando as pessoas à prostituição. Né? Isso a gente vai, se Deus quiser, isso se eu permitir, numa segunda oportunidade, entrar mais a fundo nessa questão. Sardes é aquela igreja rica, lembra? Que era uma igreja de aparência. Você tem a aparência de que está viva, mas você está morta. É uma igreja morta. Então, mas o Senhor é misericordioso. Interessante, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, para a gente não ficar só na questão técnica, né? Numa questão assim teórica, né? Mas deixa eu abrir um parênteses para você. Interessante quando o Senhor Jesus trata com a igreja de Sardes. Eu conheço alguns médicos, não muitos, né? Não fazem parte do meu círculo de amizade, a não ser médicos espirituais, né? Ou o grande médico dos médicos. Mas, normalmente, eu já estive numa sala de emergência em que um paciente entrou em óbito com outras pessoas sofrendo problemas, ataques e tudo mais. E o médico, normalmente, quando se depara com um paciente morto, ele imediatamente abandona aquele paciente. Ele vai dar atenção àquela pessoa em seguida que tem chance ainda de sobreviver. Eu acredito que também deve ocorrer assim, né? Não sei se o pastor Beto pode me ajudar. Ele é socorrista, né? E quando você chega no local do acidente, você vai socorrer aquelas pessoas que estão num estado grave, mas que
que tem mais chance de sobreviver. E se alguém parecer estar morto, né, em detrimento de outras pessoas ali que sofreram um acidente, você vai deixar aquele corpo ali e você vai socorrer aquelas pessoas que têm chance de vida. Mas o Senhor Jesus não abandona aquela igreja aparentemente morta. Ele segue até o fim e ele é poderoso para fazê-la ressurgir dos mortos. Aliás, para uma das igrejas, o Senhor diz, olha, eu sou, para a igreja de Esmirna, eu sou aquele que esteve morto, mas eu estou vivo. Então, essa é uma comunicação para igrejas como essa de Sardes. E o Senhor Jesus não abandona, né? A palavra de Deus diz que ele não apaga o pavio que fumega, não esmiuça a cana quebrada, né? 7 vezes cairá o homem, 7 vezes o Senhor o levantará. Segue em frente, irmão. Você não está morto, você está vivo para a glória de Deus. Vamos avançar para a próxima. Filadélfia. Filadélfia é a igreja perseverante, aquela igreja do período das reformas, das missões, né? Se nós considerarmos que Filadélfia não é o nosso período atual, né? Mas eu considero muito que Filadélfia, esse período se estende até os nossos dias e há uma igreja fiel, perseverante, há homens ainda idôneos, mulheres, servos, famílias, servos de Deus, aguardando a volta de Jesus e a manifestação plena da sua justiça. Louvado seja Deus. E Laodiceia. Opa, vou voltar uma aqui, avancei sem querer. Laodiceia, igreja moderna, mundana, igreja morna. Olha aqui o coração derretendo gelo. E o Senhor Jesus diz para ela, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, riquezas espirituais e não materiais, já que eles tinham grandes bancos, centros comerciais e financeiros. Eu te dou um conselho, adquira riquezas celestiais. É um grande aprendizado para a nossa vida hoje, tá bom? Louvado seja Deus. Bom, então nós vamos aqui partir para os finalmente, né? A conclusão eu coloquei aqui, e eu queria que você ficasse ainda uns minutinhos comigo, diz assim, o cabeça da igreja é infalível. É Jesus, né? Faltou um ezinho aí. O infalível Jesus. Mas o corpo, os membros, são os homens falhos, né? Então, quando a gente observa a história da igreja, como é que pode, irmão? Que na Bíblia está escrito essas coisas, né? Que são testemunham contra a própria história da igreja. É verdade. Há muitas falhas na história da igreja, há homens que erraram, né? Há muitos tropeços na história da igreja, mas o Senhor da igreja é infalível. O Senhor Jesus, Rei da Glória, Ele que sustenta a sua igreja, né? E Ele que está curando e transformando, né? na sua noiva, que vai se encontrar com Ele nos ares, ataviada, diz a palavra de Deus. Também disse assim, a igreja vive os seus tempos e suas realidades históricas, e todas apresentam qualidades gloriosas e falhas terríveis. Então, por que eu também disse isso? Especialmente no ambiente da igreja, né? Das igrejas locais, dos protestantes, dos evangélicos, muita gente ainda diz hoje assim, não acontece hoje muitos milagres mais, há muita corrupção, há muito isso, muito aquilo, a igreja precisa voltar a ser como a igreja primitiva. Irmão, você precisa voltar a estudar a história da igreja e perceber que a igreja já nasceu com problemas, né? Haja visto Ananias e Safira, né? E o apedrejamento de Estevão, né? E muitos outros problemas. As pessoas que resistiram ao apóstolo Paulo dentro da igreja de Corinto, né? E muitas outras histórias difíceis e testemunhos difíceis que a igreja passou. A igreja foi sendo construída, amadurecendo, e perfeição a gente vai encontrar naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar para a eternidade, né? Bom, e por fim, a visão panorâmica das cartas nos auxilia, então, na compreensão geral do livro do Apocalipse como um todo, né? E eu espero que você concorde comigo nisso, né? Que essa abordagem superficial, panorâmica, né? Ela ajuda a gente a compreender o âmago do assunto, o âmago da mensagem, né? Ela é muito preciosa por causa disso. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu queria ainda
agradecer muito a todos que participaram comigo. Louvado seja Deus. Queria muito mesmo. E queria terminar essa transmissão com uma oração. Mas antes eu queria fazer aqui um merchandising, né? Eu queria fazer uma pequena divulgação. Louvado seja Deus. Que bênção, irmã Evangelista Maria de Fátima. Pedra preciosa, tesouro de Deus, presente de Deus para essa terra. Mulher valorosa, que bênção. Obrigado por me dar a honra, né, de participar comigo. Irmã Fátima, irmã Vera, pessoas que marcaram muito minha vida, minha caminhada, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Bom, eu quero fazer uma divulgação rápida. Bom, baseado nesse modelo, nós estamos aqui, o Senhor me deu uma direção, né, com relação ao aprendizado bíblico, direção depois de 25 anos de vida cristã, né, e desses 25, pelo menos mais de 20, estudando, me dedicando ao estudo bíblico e também a ensinar a palavra de Deus, né, ainda que eu ainda sou aluno e tenho muito a aprender, hoje mesmo tenho estudado, estou estudando, estou matriculado num curso e estudo, né, preciso muito aprender. Eu mais não sei do que sei, né, mas eu sei do que eu sei, e o Senhor Jesus que me deu essas coisas, e eu trato isso com muito cuidado, com muito temor, né? E então, bom, nós estamos aqui divulgando, né, para você, e estamos iniciando, né? Nós estamos iniciando a divulgação de uma escola que nós vamos começar, né? Baseado em Atos 19, é a escola de Tirano. Então, eu explico melhor depois. Nós temos um período construído com blocos de ensinamentos cristãos, bíblicos e teológicos, e nós vamos ter aulas presenciais, tá bom? Vai ser uma escola, assim, maravilhosa. E quanto vai custar, irmão? Vai custar a sua presença aqui, vai custar o seu deslocamento, o seu esforço, né? Então, não tem custo, tá bom, irmão? É uma coisa que eu quero fazer, assim, pela obra do Senhor, por amar fazer isso. Sou um apaixonado por aprender e ensinar, compartilhar, né? Conhecimento é muito importante, né? E eu estou convidando você, tá bom? Só que nós não vamos receber as pessoas aleatoriamente. Você vai precisar fazer uma pequena inscrição, tá bom? Eu vou deixar nesse vídeo, nessa postagem do Facebook, tá bom? O meu WhatsApp, ok? As pessoas interessadas, vou colocar aqui no comentário, as pessoas interessadas vão poder, né? Deixa eu ver se eu consigo já acrescentar. Louvado seja Deus. Maravilha. As pessoas vão poder entrar lá no Zap, pedir para fazer a inscrição. Tá? Maiores dúvidas eu tiro por lá, não vou gastar mais muito do seu tempo aqui. Desde já quero desejar uma semana abençoada, vitoriosa, próspera, de respostas do céu. Irmão, aquilo que está preso, que seja liberado, em nome de Jesus, suas causas estejam diante do Senhor. Se você está enfrentando uma semana difícil, que haja a resposta de Deus para a sua vida, que você tenha uma semana de paz, uma semana de livramentos da parte do Senhor, que o Senhor que escreveu, guardou, construiu, edificou, né, conduziu as suas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, e toda a história da igreja mundial na face da terra, também cuida de nós, cuida de você, o Deus do universo, de todas as galáxias possíveis. Ele é o Senhor da criação e nos fez com as suas próprias mãos. Você é uma obra importante do Eterno. Não permita que ninguém venha diminuir e dizer o contrário, né? Você é precioso. Sua família é como um baú dos tesouros de Deus. Você é importante na obra do reino. É tempo de caminhar, é tempo de se render ao Evangelho de Cristo e recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus! Vamos lá? Vamos orar? Por favor, me acompanhe nessa oração. Pai, te louvamos. Bendizemos teu santo e poderoso nome. Que oportunidade maravilhosa de estar aqui com meus irmãos, ó Deus, meditando nessa aula, nesse pequeno aprendizado da tua palavra. Senhor, nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas incompreensões, ó Pai, e vem construir em nós, servos e servas tuas, cheios da sua palavra.
Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai, coloco desde já todos os nossos irmãos em tuas mãos, tanto esses que estavam conosco ao vivo, quanto aqueles que virão assistir esse vídeo em qualquer lugar, que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor, na tua força e no teu poder, em nome de Jesus. Pai, te agradeço muitíssimo, declaro toda sorte de bênção sobre a vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus te abençoe, te dê uma semana próspera e vitoriosa, em nome de Jesus. Muito obrigado, e eu reforço com você, se houver dúvida, me envia pelo Zap sua dúvida, se inscreva na escola e vamos tirar um tempo juntos para estudarmos a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo ainda com o máximo de pessoas que você puder. Se você achou que é bênção realmente, compartilha, deixa que outras pessoas sejam também abençoadas. Obrigado por sua paciência, por sua perseverança, que o Senhor não te deixe sem resposta nesse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus.